O Brasil passou por várias fases de transição nos últimos anos. E seguramente o Brasil está numa fase agora onde vai passar por um novo processo de abertura internacional. Seguramente o Brasil perdeu participação no comércio internacional por vários fatores, inclusive por conta dos preços internacionais de commodities. Mas agora, o novo patamar do câmbio e, ao mesmo tempo, a necessidade de aumentar a participação de presenças brasileiras no exterior vai promover uma saída de empresas brasileiras, vai promover maior acesso de produtos brasileiros no mercado internacional e vai exigir que as empresas brasileiras se profissionalizem. Então, nós já estamos vendo essa tendência no último ano, isso vai aumentar com a participação no comércio internacional e seguramente há também uma clareza do governo quanto à necessidade de aumentar as exportações até como forma de equilibrar a balança comercial brasileira. Houve uma mudança clara na mudança de governo do Brasil de um discurso de fazer mais acordos internacionais. Acaba tendo uma coincidência porque a Argentina também tem adotado uma postura mais agressiva em relação a acordos internacionais, o que é importante para criar um consenso dentro do Mercosul. Então, o Brasil está tentando não só avançar no acordo com a União Europeia, um acordo com o Canadá, um acordo de negociação com a Tunísia, com outros países em desenvolvimento, um aprofundamento do acordo com a África do Sul, com a Índia. Então, há vários movimentos paralelos que têm a ver com essa necessidade de abrir novos mercados para o Brasil e aumentar a participação do Brasil no comércio internacional. Especificamente em relação aos Estados Unidos, é talvez ambicioso demais pensar num acordo de livre comércio. Mas a verdade é que há vários acordos setoriais que estão avançando. A criação do chamado diálogo MIDIC-DOC, que é o diálogo comercial entre Brasil e Estados Unidos, proporcionou uma série de avanços que vão desde a área de investimentos, até a área de propriedade intelectual, até a área de harmonização de padrões que são fundamentais para que produtos de ambos os países tenham acesso no outro mercado. Apesar de toda a crise internacional que o Brasil, e principalmente do efeito da crise no Brasil, a grande verdade é que o Brasil ainda é um grande destinatário de investimentos internacionais. Entre os países emergentes, é um dos grandes receptores ao lado de Índia e China. Agora, esse investimento poderia ser muito mais qualificado, poderia ter muito mais investimento produtivo no Brasil se nós tivéssemos uma certa facilitação para investimentos. O Brasil ainda é um país muito difícil de se fazer negócios. O sistema tributário brasileiro, um nível de regulamentação muito alto, um nível de exigências muito grande para a autorização de atividades empresariais, acaba dificultando essa entrada de capital estrangeiro, que é um capital que o país precisa muito, até pela falta de poupança no Brasil. Então, evidentemente, esses mecanismos de simplificação que estão sendo propostos, principalmente na área tributária, vão ter um impacto positivo, não só para convencer o investidor da relevância de investir no Brasil, mas sim, principalmente para facilitar esse investimento no Brasil. O Brasil teve oscilações na sua política comercial, tendo momentos de grande protecionismo, principalmente em períodos de crise econômica. O Brasil agora precisa entender que o país que exporta muito também é o país que importa muito. A criação de cadeias globais de valor, a criação de processos produtivos locais vai depender de um processo de abertura comercial necessariamente. Isso está sendo compreendido pelo governo brasileiro. Então, algumas mudanças que estão sendo propostas, como é o caso de facilitação de comércio, reduzindo a burocracia nos portos brasileiros, como é o caso da criação do operador econômico autorizado, que também vai facilitar e acelerar a expedição nos portos, como é o caso de acordos de reconhecimento mútuo para efeito de produção e de processos produtivos. Isso vai necessariamente diminuir um dos grandes problemas do Brasil, que é o tempo, que é o time consuming, é o tempo necessário muito alto para fazer com que o processo produtivo evolua no Brasil.